Você vai achar que eu sou... Sim. A gente até separou alguns tópicos aqui, mas eu penso que com o que a gente falou, a gente pode até pular algumas coisas que a gente já explicou, Ah, certo? ok. Olha só, vergonha, por exemplo, vergonha. Uma pessoa insegura, vergonha de tudo, né? Muitas vezes é vergonha da sua vida. Eu acho que tá mais pro... está parecido com o que você falou agora. Certas pessoas às vezes têm vergonha da casa. Às vezes a pessoa ser pobre, por exemplo. Ser uma casa bem simples, alguma Ok, coisa. A pessoa... 90% do Brasil é pobre. Isso. Mas a pessoa. Mas depende muito. Né? Porque, por exemplo, a questão. Porque é muito comum a gente a questão da faculdade. Então eu penso que a gente, quando está, por exemplo, na faculdade, a gente vê muitas pessoas de níveis. De níveis financeiros realmente Ok. diferentes, né? Então, essas pessoas que têm um pouco mais de condição financeira, elas às vezes convidam, né, as pessoas para ir em festas e com aqueles todos arranjos bonitos, aquelas festas caras, né? E você às vezes não tem condições de receber uma pessoa na sua casa da forma que essa pessoa te recebe, que essa pessoa... Pô, te recebe, né? Entendi. Isso, Entendi. certo? Às vezes, por exemplo, já deparei com problemas, né? De ter vergonha, por exemplo, dos pais, do grau de escolaridade dos pais, de vergonha da família, vergonha da casa, vergonha da simplicidade. Né? O que você pode falar sobre isso também? Play chess. Se você não pode receber a pessoa, aquele seu amigo, da mesma maneira que ele te recebeu, tem duas opções. A primeira é que se ele for seu amigo e estiver interessado em você, ele não vai se interessar na maneira com que você recebe ele, o luxo que você consegue fornecer para ele ali. Mas sim, ele vai estar interessado na sua pessoa, na sua companhia, esse tipo de coisa. A segunda é que essa pessoa, se ela não gostar mesmo, ela não seria uma boa companhia para você. Ela não serve, entendeu? Certo. Tipo assim, se ela achar ruim daquela condição que você está Expondo, né? expondo para ela, é porque realmente não é para ser. Certo. É melhor que você não tenha contato mesmo. E outro problema da pessoa insegura, porque assim, a pessoa, ela baseia o que ela pensa, ela se baseia no que ela pensa e pensa que o outro vai pensar da mesma forma que ela. Essa Isso é questão verdade. de um tópico que a gente colocou aqui, que é porque julgamos, Isso. certo? Nós achamos, nós somos pessoas que julgamos os outros, nós achamos feio o que o outro tem, nós já somos simples o que o outro tem, e nós pegamos esse nosso jeito, às vezes, e colocamos nas outras pessoas. Poxa, eu tenho medo porque a pessoa vai achar aquilo que eu tenho feio ou pobre. Por quê? Porque eu acho que o outro, que eu julgo pessoas. Quando eu vejo pessoas passando pela rua, eu vejo pessoas simples demais e eu penso, é pobre. É uma pessoa que não tem organização, é uma pessoa que não tem bom senso. Eu fico julgando até o momento que eu começo a pensar que também as pessoas estão me julgando. Eu coloco a minha personalidade nas outras pessoas. Isso é um problema. Problema demais. Cara, não tem outra maneira de você pensar isso. Você parece inconsciente, mas isso é tão verdade que não há outra maneira de não ser a gente não julgar, porque eu tô sendo tão redundante no que eu tô falando. Não, pode. Mas, bom, enfim, aquele pensamento de ela não vai gostar, não vai, tá surgindo unicamente de você e nem é a pessoa, cara. Olha que impressionante. Não tá fora de você, não tá fora de você. Você tá tão preocupado com a imagem que você vai Expor, né? colocar pra pessoa e nem é o que realmente. É porque na verdade você não tá satisfeito com o que você é, certo? Isso Por algum motivo. E você acha que a pessoa também não vai ficar satisfeita. É até interessante quando nós estudamos... Eu acho que é diferente ser satisfeito, cara. Porque eu acredito que nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos evoluir, aprender, alguma coisa assim. Mas você não fica... Como é que eu posso te dizer?
seria uma outra palavra, entendeu? Você talvez esperaria que tivesse num grau mais elevado naquele Isso. momento, entendeu? Mas É até interessante porque a gente, quando estuda o tema pra gente falar, quando nós não estamos, né, a gravar, né, nós temos exemplos e quando chegamos a falar sobre esse tipo de assunto, na hora também surgem coisas novas que a gente tem vontade de falar, por isso a gente às vezes acaba sendo redundante, certo? Mas eu acho muito interessante isso aí. Agora é o seguinte... não, deixa eu fazer uma pergunta pra Sim, você. pode. Uma coisa que gera bastante insegurança nas pessoas é abordar pessoas na rua, assim, quaisquer. Que seja na paquera, que seja... Ah, o cara tava escutando ali uma música que eu gosto, Isso. né? E eu chegar lá e falar, legal essa música e tal, blá, blá, blá. Ou uma paquera mesmo, você achou uma garota bonita ali e Isso. quer abordar ela e não sabe o que você vai fazer. O que você sugere para essas pessoas? O que impede da pessoa? A pessoa pensa tanto que... O que impede dela ir lá? É tão difícil. Simples, olha só, é porque... eu acho que o mais... A gente tem que tentar fazer o mais simples. Né? As pessoas, elas acham que elas vão ter que falar 1000 maravilhas ali no ouvido da pessoa e mostrar essa pessoa mais esperta do mundo para ser aceita. Isso não é verdade. O mais simples que tem é falar, oi, tudo bem? Gostei da sua música. A questão é o seguinte, as pessoas esquecem que quando elas são humanas e elas estão lidando com pessoas humanas. Se uma pessoa... você chega a tratar uma pessoa bem, você aborda uma pessoa tratando ela bem, como você está, se você não é grosseiro, se você é humilde, se você é simples, tenta, com integridade, tenta falar alguma coisa, essa pessoa, se ela, caso vier te tratar mal por essa pergunta, por ter ido falar com ela, simplesmente você mesmo tem que se afastar. Se a pessoa, por exemplo, você chegar em uma moça, e falar com ela, tudo bem, qual que é o seu nome, você mora por aqui, e se ela realmente te tratar mal por causa disso, ela não é um ser humano, isso é um monstro. Certo? E a mesma coisa, porque quando a gente fala sobre amor, sobre esse tipo de coisa é muito fácil, né? Abordagem entre uma mulher. Agora, por exemplo, existe também, a pessoa às vezes simplesmente vê um cara que poderia ser um possível amigo, né? Eu falo até de homem com homem, às vezes você vê uma coisa legal ali, rapaz, celular seu legal, que modelo que é celular seu? Aí o rapaz vem, te trata mal, não, cara, não é sua conta não, nem eu. Isso aí não é um ser humano, cara, isso aí não é, isso eu falo homens e mulheres, sabe? Isso aí é uma coisa assim, que a gente, o cara tá fazendo um favor pra você se ele te maltratar ou a mulher te maltratar. Certo? Inclusive foi até bom você tocar nesse assunto, porque a gente vai falar segurança no amor também, que é assim, um dos temas mais importantes que tem. Certo? É uma parte do tema que é muito importante. Então, vamos passar de tópico, então. Já falamos aqui, faltando só falar de desiste. É meio da rejeição, certo. já que falou. Depois nós falamos então sobre o amor, depois do desiste, né? Acontece o seguinte, aí nós vamos partir agora para a solução, né? Como que você enfrenta a segurança? Eu acho assim, que o problema das pessoas em geral, isso é um problema das pessoas em geral. Quando fala que você vai deixar algo, quando fala que para elas mudar, elas vão ter que fazer algo, elas querem ouvir uma resposta mágica. Elas querem ouvir que você vai começar a ser desse jeito, amanhã você vai andar dessa forma, vai mudar o passo do andar. Não é receita. Vai pentear o cabelo de um lado, que é fantástico, vai começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Não é isso. Entende? As pessoas acham que tem alguma coisa mágica que pode ser feito para mudar. E não é. O que tem que ser feito é enfrentar os medos, como a gente já bateu nessa tecla em alguns vídeos que a gente fez. Começar a se desafiar. As pessoas não aceitam isso como resposta. De forma nenhuma, elas querem alguma coisa muito mais fácil. Que algumas coisas que alguma coisa assim, do tipo que elas podem ficar no quarto escondidas, sem ninguém ver elas, e elas sabem a informação, e de repente elas saem no quarto mudadas.
Não, não é isso. A etapa mais complicada que tem é a de se desafiar. Mas é aquela coisa. Então eu vou te perguntar uma coisa. Sim. Você consegue dar um bom dia pra um estranho? Consigo. Só Consegue. que. Mas a vida toda você conseguia? Não. Não, né? Não. Vou ir mais além. Você teve alguma dificuldade de pedir licença pra sentar alguém no lado do ônibus, por exemplo? Ah, já tive porque às vezes você fica sem graça. Por exemplo, você fica em frente ao lugar da pessoa, aí você olha assim, dá aquela olhada, né? Vê se a pessoa percebe. Você não tem coragem de pedir licença muitas vezes. Isso acontece muito no começo da adolescência. Quando você está começando a sair de casa sozinho, por exemplo. Isso acontece muito. Impressionante isso, cara. Impressionante, porque eu lembro que no começo eu ficava assim, eu cumprimento ou não cumprimento? Tá, que vergonha. Cumprimento ou como cumprimento? Aí eu começava a chegar nas pessoas, pedir licença pra sentar. Depois, isso ficou tão natural que eu fazia assim sem perceber. E o pessoal olhava pra mim como se eu fosse um ET. Entendeu? Isso. O que esse cara tá fazendo? Esse cara é doido. Por que ele tá dando bom dia? Por Isso. que esse cara tá pedindo licença? Esse cara é doido. É estranho, porque as pessoas elas não têm coragem.